Apesar de o presidente Lula já ter determinado que a Controladoria Geral da União revise todos os sigilos impostos por Jair Bolsonaro, incluindo os relacionados a Eduardo Pazuello, uma decisão do Exército quer proteger por 100 anos o ex-ministro da Saúde. Acompanhe na reportagem de Jomiag. O sigilo de 100 anos determinado pelo Exército é sobre a participação do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, num ato político ao lado de Jair Bolsonaro, em maio de 2021. Militares na ativa não podem participar de manifestações político-partidárias, mas Pazuello esteve presente. A alegação dos militares para o sigilo é que os documentos tratam apenas da vida privada. O general Pazuello representou exatamente essa incompetência, essa incapacidade técnica, essa incapacidade logística do governo Bolsonaro de enfrentar de forma qualificada a pandemia, e isso gerou a morte de centenas de milhares de pessoas no país. Tá? Então, o Exército, ao invés de tentar se deslocar, né, de separar a sua instituição da figura pessoal do general Pazuello, o Exército resolveu bancar e proteger o Pazuello com o sigilo que o Bolsonaro tinha estabelecido. Mas esse sigilo do Exército é o menor dos problemas em relação a Pazuello. Semanas depois de empossado, ele mesmo admitiu que não sabia o que era o SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu não sabia nem o que era o SUS. Vim conhecer o SUS a partir desse momento da vida. Pazuello poderia contornar a situação com a assessoria de gente competente. O que não foi o caso, explica a presidenta da Associação das Vítimas e dos Familiares de Vítimas da Covid. Foi sob essa gestão que se deu o pior período da pandemia. Basta verificar os números, né, que ele assume a pasta com 15 mil mortes e sai da pasta com mais de 300 mil. Para nós é muito importante ter acesso às informações do Pazuello enquanto ministro da Saúde, principalmente com o que aconteceu em Manaus, kit Covid, Tratikov, todas essas ações funestas que eles cometeram e pior, eles defenderam isso publicamente. Os entrevistados apoiam o movimento espontâneo e embrionário chamado Sem Anistia, que não admite perdão e impunidade aos crimes cometidos por Jair Bolsonaro, equipe e aliados. Começa, né, a questão das vacinas, dos atrasos das vacinas, da destruição do Programa Nacional de Imunizações, que era simplesmente, né, um exemplo mundial. Não só isso, né, mas ele teve também um atraso no sentido de fazer a logística para os estados, porque uma coisa é atrasar na compra, outra coisa é atrasar na entrega. A defesa, né, do negacionismo, anti-ciência, isso aconteceu todo o tempo na gestão dele. Então, eu acho que já tem uns meses que a gente vem falando, né, não há anistia, e eu fiquei muito feliz quando eu escutei aquela multidão falar. Isso deve ser investigado, não pode ser passado para baixo do tapete, porque se a gente vai lidar com essa questão como se fosse uma anistia política, Ju, qualquer eventualidade política daqui para frente pode considerar absolutamente normal a volta desse tipo de atitude, ou seja, o Estado brasileiro daria um recado extremamente negativo, no sentido de que esses desmandos, essa desídia, essa deliberada sabotagem, elas podem retornar, não tem problema, porque a gente vai esquecer depois. Então eu diria que anistia jamais, anistia não, nesses casos não cabe anistia, cabe a investigação correta, a responsabilização e eventualmente a inocência daqueles que sejam considerados inocentes para a justiça, que deva ser preservada.